vamos falar do Mengão. Você que está chegando agora aqui no nosso canal no YouTube, no Placar TV, dê o like no programa nesse exato instante, agora já, para a gente poder chegar a mais gente, a mais pessoas, a mais usuários do YouTube. E também inscrevam-se no canal, que é sempre muito importante, tá bom? Tem muita coisa para falar dessa conquista do Flamengo. O pentacampeonato do Flamengo ontem ganhou do Atlético 1-0, jogando bem. O Atlético não fez uma boa partida. Foi bem no segundo tempo, né? O primeiro tempo foi... Porque era natural que o Atlético... A hora que o Felipe Luiz faz a leitura do jogo, de cara no intervalo ele já tira o Gabriel, bota o Bruno Henrique. Para jogar na velocidade. Exatamente. E aí o Flamengo Pois ele coloca o Plata perigoso também. Isso aí é tudo leitura de treinador no banco de reservas. E o Plata faz o gol do aliás, o Flamengo podia ter vencido o jogo por 5-0, né? 5, 6, 7, alguma coisa assim. Não fosse o Everson. O Everson foi o Anderson. Não, Everson. O Entrancon. Não, Everson. O Whindersson. Não, Everson. O Ederton foi o grande... Everson, com V. Sabe qual é o problema dos goleiros? Todos têm os nomes parecidos. Halisson, Everson. Ederson, Everton, Ederson, não é? Mas esse é Everson com V. Não, esse do Atlético é o Ederson, certo? Não, Everson. Everson com V. Everson. Quer que eu falo V do quê? Ou não? Não, melhor não. Tá. Fez uma baita partida. Realmente, uma baita partida. E eu vou dizer uma coisa, não sei por que não é goleiro da seleção brasileira. Sinceramente, não sei. Eu já falei outro dia aqui. Porque você acha que porque ele é negro, porque ele é preto. Se ele fosse loiro de olhos azuis, ele estava na seleção brasileira. Sei lá. Bom, Ele brasileiro, eu conheço ele. Eu conheço ele porque ele foi 2 anos goleiro do Santos, na época do São Paulo. E depois, no ano seguinte. Ele é muito bom goleiro. E ele tem um negócio que, para jogar com os pés como ele, só o Everton do Palmeiras. Só. Nenhum outro goleiro joga tão bem com os pés como o Everson. Ele é muito os dois bom. Eu acho que os dois goleiros são bons goleiros, entendeu? E ele é muito bom goleiro. Ele tem noção de, olha isso. Olha lá. Ele é muito bom goleiro, muito bom. E se não fosse ele, repito, né? Não sou eu que estou dizendo isso, todo mundo viu isso, é óbvio. Se não fosse ele, olha isso aí, ó. Se não fosse ele, o Flamengo teria feito uma goleada histórica dentro da Arena MRV. Mas eu volto a dizer, isso tudo tem a ver com o treinador. O elenco é fabuloso, há ótimas opções, mas ninguém conseguia tirar. Vou dizer uma coisa pra vocês, viu? Olha, o Flamengo do Jorge Jesus jogava bonito. Ganhou Libertadores, ganhou Campeonato Brasileiro, etc e tal. Mas o começo esse é o gol, né? O gol do Plata. Esse é o gol do Plata. Mas o começo do Felipe Luiz, pra mim, é muito marcante. Promissor. É, promissor. E vou dizer mais uma coisa, hein? Eu não me assustaria se o Felipe Luiz, de repente, aparecer como técnico da seleção brasileira no Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá. Não me surpreenderia. E vou falar que até o primeiro tempo do Flamengo foi bom. Eu também acho que o Flamengo não jogou. O Flamengo se defendeu. O Flamengo, inclusive. Não, eu acho que não foi tão vistoso. Sim, porque era mas normal ele tem, que o Atlético mas olha só. Tá certo. Ele não foi vistoso, porque ele estava esperando o Atlético, mas ele teve as chances mais claras. O Arrascaeta, o Gabriel. Não, e era natural, assim, que o Atlético fosse pra cima. Sim. Não que o Flamengo jogasse na retranca, mas que precisasse se defender. Mas a vulnerabilidade da defesa do Atlético me chamou muito a atenção. Era muito fácil chegar. Sim, porque o Atlético também tava num tudo ou nada. Mas tem times que jogam tudo ou nada. Organizar, né? Então, mas tem times que jogam em tudo ou nada, mas que não dão esse tipo de brecha. O Atlético, qualquer ataque do Flamengo era um perigo. Qualquer um. Ele teve essas 2 chances aí. Uma com o Hulk, depois uma... Aliás, o goleiro do Flamengo é o ponto fora da curva negativo do time. Por quê? Ele é muito fraco. Eu acho ele muito fraco. Eu acho um goleiro inconstante. Rebate todas as bolas. O Flamengo precisa de um goleiro. O Rossi não é goleiro para a altura do Flamengo. Do Hulk não dá pra segurar. Mas não é de hoje que eu tô falando. Tô falando de diversos outros jogos. Eu acho que ele não é um goleiro como o Everson, por exemplo. Não é. Mas aí ele erra aí, né? Ele faz uma bobagem. Eu acho ele um goleiro confuso, ele é um goleiro atabalhoado. Eu não sinto confiança. O Flamengo tem um grande time, o Flamengo tem um grande elenco, mas o Flamengo não tem goleiro à altura do que é esse time. Eu gosto. Eu acho que tá. Eu acho ele ok. Eu não vejo. Não acho que ele destoie. Não acho que ele destoie. E outra coisa, hein? O Wesley, o lateral direito. Tá jogando bem. O Felipe Luiz está conseguindo tirar dele o que ele pode, a mais ainda do que ele pode dar. E aí eu volto a dizer, o Brasil não tem laterais.
esse menino pode receber uma chance na seleção brasileira daqui a pouco. Por que não? Exatamente. Você viu o gol lá no primeiro jogo? É ele entrando no facão, que nem diz o Facincani, vindo no facão. O Arrascaeta perde um gol num cruzamento que ele faz numa jogada de ultrapassagem atrás do Arana. O moleque Arana. tá jogando muita bola. Isso aí é ouro do treinador, gente. Ele melhorou, de fato, ele se tornou um jogador. E ele tira o Varela e coloca o Wesley. Ele tira o Fabrício Bruno para colocar o Léo Ortiz para melhorar a saída de bola. Melhorou a zaga inteira. Melhorou, exatamente. Tudo bem, o Léo Ortiz falhou no gol do Kardec no Maracanã. Mas a gente sempre disse isso aqui, né? Ele é melhor que o Fabrício Bruno. Tanto é que ele foi convocado para a seleção. Então, Como zagueiro e não como volante. Exato, claro, porque ele é zagueiro, né? Essa é a invenção dele. Mas, enfim, agora, o que me chama a atenção agora do Atlético Mineiro é o seguinte: por mais que você tenha um tudo ou nada, que você tá um pouco mais afobado, que você tá com pressa para fazer gol, a pobreza de ideias do Atlético para jogar contra o Flamengo, ela ficou notória. Porque tudo bem, o Flamengo estava lá bem postado, a defesa organizada, o Felipe Luiz tem uma leitura defensiva muito boa, porque obviamente ele começa a carreira dele se espelhando num técnico que monta muito bem as equipes defensivamente, que é o Simeone. Ele foi um lateral, e um lateral muito mais defensivo do que ofensivo. Então, ele soube de início, né, começar a construir o trabalho dele com o Flamengo, organizando o que era um problema, que era o Flamengo que tomava muito gol, o Flamengo que era mais espaçado, para depois jogar naturalmente com aquilo que o Flamengo sabe. Mas o Atlético Mineiro consagrou a defesa do Flamengo inteira. Flavinho, você não pode chegar com um time que tá bem postado e ficar chutando bola pra área, Quesada. Não dá. Você tem dois zagueiros bons, né? O Fabrício Bruno e o Léo Pereira. Além de serem bons, são altos, são especialistas nesse tipo de assunto. Se você toda hora fica cruzando bola, é natural que os caras vão tirar 95% das bolas da área. Então, essa falta de ideia que as equipes brasileiras, essa mania que se tem, o time tá fechado, então eu vou cruzar a bola na área. Ao contrário, o time tá fechado, se você não se movimentar como faz um Botafogo, se você não tirar um centroavante mais pesado para colocar um cara mais leve. Como fez até o Flamengo ontem. Exatamente, o Flamengo abriu espaço mas também. O jogo pro Flamengo era um, pro Atlético Lógico, era concordo, mas... Ele coloca o Fabrício Bruno, ele fica com três, o Felipe Luiz, ele fica com três zagueiros. O Fabrício, o Léo e o Léo Ortiz e o Pereira. Então, com isso, ele abre os dois laterais. Então, ele tirou... Isso no segundo tempo. No segundo tempo. Então, ele tirou... O Atlético queria dar mais amplitude ao jogo. Entendeu? Então, ele acaba com isso também. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu tô impressionado com o trabalho do Felipe Luiz. Então, mas por outro lado... E ainda bem que ele não foi contaminado pelo Simeone, hein? Graças a Deus. Não, mas a questão dele ser contaminado ou não pelo Simeone é um cara que você tem que aprender a fazer um time que é equilibrado. O time tem que se defender na mesma proporção que ele ataca. E tem uma coisa legal, né, Quesada? O Felipe Luiz, ele tem a gente tá vendo nesses poucos jogos do Flamengo. O recorte é pequeno, gente. Também a gente tem de ser... tem sempre de fazer... 9 jogos, Flavinho. É pequeno. 9 jogos, com 6 vitórias, 2 empates e uma derrota. A derrota foi pro Fluminense. Eu continuo achando que é um recorte pequeno, mas não importa. Ele ganhou um campeonato já importante, embora tenha disputado desse campeonato quantos jogos? Ele jogou as duas... Acho que ele entrou na contra o Flamengo, né? 4 jogos. 4 jogos. Semifinal, os 2 jogos Corinthians e os 2 jogos contra o Atlético. Na história vai estar 50-50 aí, né? Metade pra ele e metade pro Tite. Lógico que ele vai ficar marcado porque... Agora, ele gosta de um futebol mais ofensivo e isso é muito positivo, né, Quesada? Eu acho assim, cara. Eu acho que o recorte que a gente tem são esses 9 jogos. Ele não perdeu o título, ele ganhou, né? Isso é muito positivo. É positivo também, porque ele conhece o Flamengo, ele jogou no Flamengo, ele conhece todo mundo, né? Isso também ajudou, né? Talvez se ele tivesse assumido o Corinthians, ele não estaria fazendo esse bom trabalho. Talvez ou São Paulo, ou até o próprio Atlético Mineiro. Ou talvez demorasse um pouco mais. Um pouco mais. Então, isso também é positivo. E ele elevou o nível, né? Vamos concordar que é muito mais legal ver esse time do Flamengo com o Felipe Luiz do que era com o Tite. Muito mais. Isso é fato, acho que não, né? Agora, enfrentou um adversário que, como o Facincani falou aí, não foi páreo em repertório pra nada, né? Nenhum dos dois jogar jogos, com 3 zagueiros em casa, gente, se eu tô precisando eu vou colocar um cara, coloca o Zaratio, tivesse entrado com o Zaratio e com o Allan Kardec. Mas o Allan Kardec perdeu o gol, mas ele fez no Maracanã. Atacante tá lá pra perder gol, né? A gente viu um monte de centroavante aí perdendo e fazendo gols. O Flamengo perdeu um monte de gol. Perdeu um monte de gol. Perdeu. Agora, como é a coisa, né? O Allan Kardec, foi aos 36 o gol que o Allan Kardec perdeu debaixo da... Foi aos 36 o gol do Flamengo. Sim, não, ele perde um gol. Se ele faz o gol ali,
Pô, você tinha mais... Você inflama. Fora os Você tinha mais acréscimos, uns deu 15 9. minutos. Ele deu 15 9, né? minutos. Ele deu Deu 9. 9, sim. Então, você teria mais 20 minutos de jogo ali, pô. 15, que fosse 18, né? Aí ele perde o gol e no contragolpe o Plata mata a história. Eu não gostei do Atlético, não. O Atlético fez 2 jogos ruins. 2 jogos ruins. Como ele tem feito ao longo do ano, né? Ele se classifica na Copa do Brasil fazendo 2 jogos ruins também contra o São Paulo. Ele Sim. faz um gol. O jogo do Morumbi foi horrível. Fez um gol no O último gol saiu do minuto. Batalha. Depois do segundo jogo, um jogo amarrado pra caramba, que o São Paulo perdeu 2 gols. É isso, e chegou, né, cara? Não vou desmerecer, o time chegou. Mas eu acho que é um abismo em relação à formatação de time, comparar Flamengo com o Atlético. O Atlético é brigador, foi brigador Só. nas Copas, ponto. Mas isso não é pra- Mas é pouco pra enfrentar o Flamengo, não. E pro elenco do Atlético é pouco. É. Uma coisa é o Corinthians ser brigador. Isso. Beleza, briga, o time O tá numa Atlético, o dificuldade. Atlético O fez Atlético tem que jogar aquele bola. grande jogo contra o River. Que ali Isso foi, sim, isso foi o grande foi jogo. o do grande ano. jogo do Atlético Sim. no ano. Sim. Né? Mas é bom lembrar que o Daverson não jogou. Isso é verdade Esse também. grande jogo contra o River Com o Daverson. é decidido por quem? Daverson. 2 gols do Daverson e uma assistência Aliás, a dele. E Libertadores, antes, o Atlético passa pelo com o Daverson. Fluminense, a mesma coisa. Também Daverson. Também. É o Daverson. Então, o Atlético da final da Libertadores vai ser um Atlético diferente desse time Com aí. o Daverson. Acho eu, com Também. o Daverson. Ah, não. né? Aliás, porque se jogar desse jeito, não Se jogar desse jeito, não ganha. Não ganha. Embora o Botafogo tenha jogado muito bem também no final de semana, empatou com o Cuiabá 0x0.